Então, ó, aqui eu vou começar com um fato básico, que é o seguinte. Quando você tem aqui, ó, suponha que você tem um retângulo situado aqui, ó. Você tem, digamos, um retângulo aqui, e você pega, rotaciona esse retângulo em torno de um eixo Vou ver aqui. Você rotaciona esse retângulo em torno desse eixo. Tá? Que figura você obtém? É um sólido de revolução. Tá? Você tem essa distância daqui para cá, definida. Então, ao fazer essa rotação, você tem aqui, ó, você obtém o quê? Você obtém um cilindro, tá? Com um buraco no meio. Um buraco. Tudo coaxial. Então, você obtém esse cilindro aqui, ó. Tá? E aqui, isso aqui, ó, que você não vê, certo? E isso aqui, você vê. Isso aqui está por dentro. Tá? Isso tudo aqui fica por dentro, tracejado até aqui que você vê, né? Você tem um centro. Isso aqui também é pontilhado. Então você obtém esse sólido de revolução ao rotacionar esse retângulo aqui, ó. Ao fazer a rotação desse retângulo aqui em torno desse eixo. Então você obtém essa figura que é chamada de invólucro de cilindro, tá? Isso aqui nós chamamos de invólucro de cilindro. E esse invólucro de cilindro, eu sei calcular o seu volume. Tá? É só você denotar por H a sua altura. Esse invólucro de cilindro tem a altura H. Ele tem um raio maior, R, grande, e tem um raio menor, R pequeno. E esse invólucro de cilindro, que eu também vou denotar por C, tá? O seu volume é quem? Quem é o volume desse invólucro de cilindro? É o volume do cilindro de raio R, tá? Que é quanto? Π R2H, né? Área da base vezes a altura, menos o volume do cilindro que foi retirado, que é coaxial, tá? Os dois têm o mesmo eixo. Então, menos π R2H.
E eu posso fazer um desenvolvimento aqui desta forma, colocando πh em evidência. Então eu fico com πh vezes quem? A diferença dos quadrados dos raios, que me permite fazer uma fatoração, tá? Isso é πh vezes o quê? O raio menor mais o raio maior vezes o raio maior menos o raio menor, tá? Que é igual, ainda posso fazer o seguinte, eu posso escrever isso como sendo 2π vezes o raio maior, tá certo? Vezes o H, 2π vezes, eu vou escrever assim, raio maior mais o raio menor, sobre 2, tá bom? Vezes o H, vezes o raio maior, menos o raio menor, tá bom? Escrever dessa forma. De modo que isso aqui eu posso escrever como sendo 2π vezes R barra, que é o raio médio, tá? Vezes H, vezes a variação do raio, que é o ΔR. onde o raio médio, quem é? Tá aqui, a média dos raios, tá? E o ΔR é a variação dos raios, é a diferença dos raios, certo? Então você tem isso aí. Ou seja, o volume desse invólucro de cilindro, ele é o volume de um paralelepípedo. Ele é o volume de um paralelepípedo assim, ó. Você pode pensar isso como sendo o volume do seguinte paralelepípedo. Paralelepípedo. O paralelepípedo que tem uma altura H, tá? Esse paralelepípedo ele tem uma altura H, uma espessura, uma largura ΔR e um comprimento que é 2π vezes o raio médio. É como se eu te desse uma abertura, é como se eu rasgasse o invólucro de cilindro, tá? Tentando planificar e deformasse essa abertura segundo um paralelepípedo, onde a espessura é o ΔR, né? Aqui. A altura é H e o comprimento é 2π vezes raio médio. É como se eu abrisse aqui pelo raio médio, tá? Que é o raio passando pelo meio, ó. É um raio passando pelo meio, ó. Que seria o quê? Esse é o R barra, que é o raio médio. Tá? Se aquela função ali, que é a função original que vai ser rotacionada, ela não fosse uma função constante, ela fosse, tipo, hipórica, quando a gente tirasse de continuar esse chamado invólucro do cilindro. Não é invólucro de cilindro. Invólucro de cilindro é a rotação de um retângulo. Invólucro de cilindro é a rotação de um retângulo, tá? Isso aí é coisa básica para você obter o volume de um sólido de revolução, né, nas condições que eu vou colocar aqui, ó. As condições são o seguinte: sejam
A e B reais com 0 menor que igual a A menor que B, tá? F, uma função contínua. F, uma função contínua no intervalo fechado AB com f de x maior que ou igual a 0 para todo x no intervalo fechado AB, ômega, a região ao longo do intervalo fechado AB, limitada pelo eixo das abscissas e pelo gráfico de f, isto é, ômega, é o conjunto formado por cada par ordenado x, y de R2, tal que o x está entre A e B e o y está entre 0 e f de x, tá? E S o sólido de revolução obtido pela rotação de ômega, em torno do eixo das ordenadas, que é o eixo de equação x igual a 0. Tá? Então, olha o que eu tenho aqui, ó. Vou apagar melhor. Eu tenho o eixo das ordenadas. Vou desenhar primeiro o eixo das ordenadas. O eixo Y. Aí você tem aqui, ó, o eixo das abscissas. Vou desenhar mais embaixo. O eixo das abscissas. Você tem aqui o A, você tem aqui o B. Tá bom? E você tem uma função f ao longo do intervalo fechado AB, não negativo e contínuo. Aqui, isso é o gráfico da f, tá? Desenhar só a porção dela, só a porção do seu gráfico ao longo do intervalo fechado AB. Então você tem isso aqui, ó. E ômega, quem é ômega? Ômega é essa região. A região ao longo do intervalo fechado AB, limitada pelo gráfico de f e pelo eixo das abscissas. Ômega. E quem é S? S é o sólido de revolução obtido pela rotação dessa região ômega em torno do eixo das ordenadas. Então eu vou girar essa região em torno desse eixo. E eu, ao fazer isso, também obtenho um sólido de revolução. Eu também obtenho um sólido de revolução. Tá? Então eu vou girar em torno aqui desse eixo. E eu vou obter um sólido de revolução.
é parecido com, lembre isso aqui, só que aqui eu estou girando um retângulo, tá? Então eu obtenho um sólido de revolução assim, ó. Vou tentar desenhá-lo, então para isso é bom que eu tenha, tá? Uma certa garantia aqui, ó. Essa distância aqui para cá, essa distância aqui para cá, essa altura aqui, ó, tá bem aqui, tá? E essa altura aqui, eu tenho uma ideia, tá? Então, opa, contrário, me equivoquei, tá? Deixa eu consertar. Para cá, agora sim, para cá. Então, consertar a besteira que eu ia fazer. Então, você obtém esse sólido, um sólido com buraco no meio. Certo? Esse sólido aqui. Obtém esse sólido aqui. Isso aqui embaixo você não estará vendo, certo? Entende por quê que você não vai estar vendo? Por isso que é pontilhado. Você não vê isso aqui, né? Que está por dentro. Tá? E o que é que você vê mais? Bem, você vai ver isso aqui. Tá? Esse sólido aqui tem um negócio aqui, reverso. Tá? Porque rodou, né? Faltou desenhar mais coisas. O quê? Falta desenhar isso. Que gira. Tá? E falta eu desenhar isso aqui, ó. Mais ou menos. Você concorda comigo? Por trás. Tem ideia desse sólido? Tem. Isso aqui é vermelho, né? Isso aqui é vermelho, pontilhado. Isso aqui é fechado. Tá? Então é esse sólido S aí. Esse é o sólido S que você obtém ao fazer a rotação. Tem uma linha aqui por trás, né? Que você não está vendo. Tá pontilhada, mas eu não vou desenhar para não poluir mais a figura. Ok? O objetivo aqui é definir o volume desse sólido usando como sendo a integral no intervalo fechado AB de uma função que depende da f. F é esse gráfico aqui. Deixa eu apagar esse F aqui. Ó. F, o gráfico de F é esse aqui, ó. Não esqueça a partida, né? O gráfico de F é isso aqui. Tá? O resto é obtido. Vou até destacar em preto aqui. Esse é o gráfico da F, tá? Que vem com preto com azul aqui. Entendido? Tá? Então, para isso eu faço o seguinte, ó. Pensando nisso aqui, ó. Pensando nisso aqui, no volume do invólucro de cilindro, eu vou fazer o seguinte. Casquei preto. Dada uma partição, tá? Já pode mudar aí, viu? Já deu 20 minutos. Então, dada uma partição P igual a x0, x1, xn, partição de quem? Do intervalo fechado AB, com coeficientes C1, C2, Cn, dados por